Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Circuito Mulher, um ambiente seguro onde nós realmente queremos trazer para você informações relevantes para você transformar o seu conhecimento e dessa forma o seu dia a dia, a sua realidade e, quiçá, o mundo à sua volta. E nesta palestra nós vamos receber uma pessoa muito especial que vai trazer um tema altamente relevante para nós mulheres. Eu quero que vocês recebam com muita energia positiva no nosso palco a Lênia. Lênia, seja muito bem-vinda ao Circuito Mulher. Tatiane, obrigada pelo carinho, pelo convite e que bom fazer parte dessa história junto com vocês. Tenho certeza que será um tempo de muito empoderamento, de posicionamento e aprendizagem para todas nós. Que bom que você também está aqui conosco, Lênia. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre o seu tema, para que as nossas congressistas, que estão aí nos acompanhando, possam saber que tipo de insights, que tipo de expectativas elas podem aguardar a respeito da sua palestra. Perfeito. Bem, o tema que eu trago para vocês é sororidade. Certamente vocês já ouviram falar essa palavrinha diferente, mas que circula por muitos ambientes das redes sociais, em temas, blogs, portais, que fala sobre o lugar onde nós temos que olhar para uma outra mulher com empatia, nos colocar no lugar delas como mulheres. E hoje eu vou desmistificar algumas coisas, contar um pouquinho da história dessa palavra e também fazer um joguinho com vocês, para que juntas a gente possa ver se realmente nós temos sororidade com as nossas mulheres, do nosso entorno e das nossas redes. Perfeito. Então, quero que você se sinta totalmente à vontade, Lênia. A partir de agora, o nosso palco é todinho seu. Obrigada, Tatiane. Então vamos lá, Vamos conversar aí sobre esse tema, essa palavrinha, como eu disse, tão diferente, mas que certamente vocês já viram ela por aí. Eu trabalho com mulheres e para mulheres e por mulheres já há 9 anos. Em 2012, eu criei uma marca chamada Empreendedorismo Rosa. Ao final do ano passado, eu fechei esse ciclo e segui trabalhando com o mesmo perfil, com as mulheres, empoderando, falando sobre negócios, empreendedorismo, intraempreendedorismo, mas sempre com um grande pilar, que é o pilar do empoderamento da mulher. Esses quase 10 anos trabalhando com mulheres, aprendi muito, me transformei também numa mulher muito mais empoderada a partir do conhecimento e da troca realizada com outras mulheres. E em dezembro de 2020 eu encerrei o ciclo do Empreendedorismo Rosa e nasce o ciclo Lênia Luz. Então é minha marca agora e hoje eu vou compartilhar com vocês esse tema que a primeira vez que eu falei sobre ele foi em 2017, e de lá para cá ele vem bombando em todos os espaços que se fala sobre a equidade de gênero, sobre o feminismo, sobre mulheres em espaços de liderança e de autoliderança. Então vamos lá? O que será que é sororidade para você? Então, primeira coisa, a gente tem que saber de onde que ela veio, A palavra sororidade, ela é uma tradução livre da palavra sororité, usadas pelas feministas francesas. Olha que antiga que ela é. Surgiu após a Revolução Francesa e foi cunhada com o termo fraternité, do lado de liberté, e égalité, como um de seus lemas. Então, ela vem lá, veja só, em Revolução Francesa, lá atrás. Aí ela deve ter ficado num forninho por um tempo, muitas coisas foram acontecendo, e o termo mesmo, ele tem mais de 50 anos, porque aí em 1970, a escritora Kate Millett, ela resolve, então, trazer essa palavra como uma líder feminista. Então, a palavra sororidade, ela está cunhada dentro do movimento feminista, e ela propôs essa palavra com o fim de construir uma ideia para obter a união social entre mulheres, sem que houvesse diferenças de classes, de religiões ou de grupos étnicos. Então, a Kate Millett pensou, por que essa divisão entre os grupos feministas? Vamos unir todo mundo. E traz, então, o termo sororidade, cunha ele no movimento feminista, através do lema Mulheres do Mundo, unam-se. E aí vem, então, essa palavra sendo trabalhada através da sociologia, da história, da antropologia, e, sem dúvida, é uma ideia que inspirou por muito tempo, e segue inspirando, uma maneira da gente permanecer juntas, procurando incentivar, fortalecer o nosso coletivo feminino.
Então, não importa o coletivo feminino que você está, o importante é você compreender que essa palavra ela vem para fazer uma cola entre nós, e não uma divisão. Passado um tempo, a antropóloga mexicana Marcela Lagarde foi quem refinou um pouquinho mais esse conceito de fraternidade, para falar da amizade entre as mulheres, que se tornaram cúmplices no trabalho conjunto, um compromisso para alcançar conquistas, sentindo-se livres e fortes juntas. Então, ela traz um pouco mais do afeto. A Kate Millett fala mais do aspecto social político, e a antropóloga mexicana Marcela Lagarde fala sobre as relações de amizade. A gente ouve muito, né, que mulher não é amiga de mulher, que as mulheres puxam o tapete umas das outras, e eu sempre falo que não são as mulheres que não são amigas de mulheres, são os seres humanos que muitas vezes puxam o tapete uns dos outros e não são amigos, não são cordiais, não são empáticos. Mas tem esta lenda, e que acaba que muitas vezes, em alguns grupos que certamente você também participa, a gente ouve isso. E a palavra sororidade, ela vem para quebrar isso e mostrar que sim, nós mulheres somos amigas, somos parceiras umas das outras. No Brasil, ela surgiu pela primeira vez em um uso acadêmico, num artigo da socióloga antropóloga Lia Zanotto Machado, no início dos anos 90. E de lá para cá, ela vem crescendo em todos esses ambientes onde se estuda, então, sobre o feminismo. Então, uma coisa importante para a gente pensar aqui, que se a palavra sororidade, ela foi cunhada dentro do movimento feminista, ela está sendo apropriada e usada apropriadamente dentro desses movimentos. Então, se você não se considera uma mulher feminista, é uma boa hora para você fazer uma pesquisa, estudar e entender que o feminismo ele não veio para quebrar, ele não veio para fazer nenhuma confusão, ele veio para, na verdade, trazer as mulheres para um lugar onde haja o equilíbrio entre homens e mulheres na sociedade, entre suas funções, as suas ações, nos espaços sociais onde a gente circula. E aí a palavra sororidade vem para dizer assim, mulheres, apoiem mulheres, tragam outras mulheres para o palco. Vejam esse evento. Eu, num outro movimento, numa outra cidade, num outro lugar, me encontram e trazem para que eu faça parte junto com vocês. Isso é sororidade. Eu conheço uma outra mulher e dou voz a ela a partir de algo que eu faço, ou que eu posso, né, apoiá-la, ajudá-la em alguma coisa. Então, se você tem ainda alguma questão em relação ao feminismo, antes de continuar com a nossa pauta, eu quero deixar bem claro para você que o feminismo não é contra os homens. Nós queremos é que os homens estejam junto conosco, que a gente possa caminhar juntos para esse equilíbrio. O contrário, que seria as mulheres acima dos homens, com poder de todas as maneiras, assim como é o machismo em relação às mulheres, seria a palavra femismo. Mas o feminismo não. Ele busca o equilíbrio, a igualdade, a equidade. Então, se você ainda não se entende nesse lugar, eu te convido a fazer essa pesquisa sobre esse tema, conhecer mulheres, se inspirar com mulheres feministas, para que você use essa palavra sororidade com propriedade. Mas vamos lá. Então, sororidade, o que é, afinal, né? Ele é um pacto social, ético e emocional construído entre as mulheres. É, antes de tudo, saber que juntas nós somos mais fortes, que a capacitação, ela só é possível se criarmos fortes alianças entre nós, tratando-nos como irmãs e não como inimigas. Uma relação baseada em nosso valor, como um coletivo com a intenção de gerar uma mudança real em nossa sociedade. Então, sororidade é unidade, é uma construção, vejam só que coisa legal isso, ela é social, ela é ética e ela é emocional. Aí você pode me perguntar, Lênia, os homens podem usar o termo sororidade? Não, eles vão usar fraternidade, ou a própria empatia, porque a sororidade, ela tem a empatia embutida nela. Mas a sororidade, nós mulheres é que usamos de nós para com outras mulheres, ou de outras mulheres para conosco. Então, a sororidade como empatia feminina, fraternidade como crescimento, é a gente pensar que a gente nasce, a gente cresce e é educada num contexto marcado pelo peso do patriarcado, que tem um preço para as nossas vidas, para as nossas conquistas. Um deles foi ver as mulheres como rivais, não, né, e concorrentes, e não como parceiras, e não como amigas, e não como fraternais umas com as outras. Então, o papel da sororidade nessa troca como relação de empatia
feminina e da fraternidade como crescimento, a gente olhar um pouquinho para o passado. Você já pensou aí nas mulheres da sua família, nas avós, bisavós, nas mães, né? Não sei qual geração que você é. Quando a gente lembra, quando as nossas tias, talvez as nossas mães e avós, todas se reuniam juntas e trocavam em rodas de conversa, faziam algum produto manual juntas, cozinhavam juntas. A gente precisa resgatar com a sororidade esse lugar. É disso que a sororidade, cunhada no feminismo, fala. Vamos trazer, né, esse lugar de trazer a mulher para junto de nós, não excluí-la porque ela é diferente. A sororidade faz a quebra de preconceito também, que muitas vezes nós mulheres temos entre nós, nos nossos grupos. Então, se a gente fizer um resgate, né, lá atrás, das nossas ancestrais, das nossas mulheres, das famílias, amigas, a gente vai lembrar que essas mulheres, elas apoiavam, elas eram uma grande rede de apoio. E a sororidade, ela é a base para que essa rede de apoio seja efetivamente construída. Agora eu quero que você pegue um papel, anote, ou pode ser no seu celular mesmo, que a gente vai fazer uma brincadeira, mas é uma brincadeira bem séria. Eu chamo ele de termômetro da sororidade. Imagine que ao final de todo mês, você pode até fazer isso uma vez por semana. Mas se você não conseguir, vamos lá. Uma vez por mês, no final do mês, no último dia do mês, você vai fazer o seu termômetro da sororidade. Para ver como é que você está. Será que a minha sororidade, realmente, ela está sendo efetiva? Ou ela está sendo só um discurso? Eu escrevo, eu até falo, eu já sei que sororidade é ter um compromisso com as mulheres e apoiá-las, é trazer elas para a roda, para o palco. Mas eu não faço isso muito, não. Então, esse termômetro, se você fizer lá no final do mês, ou uma vez na semana, você vai saber quantos pontos que você está e o que você precisa melhorar. Vamos lá? O primeiro é, você indicou uma mulher para uma vaga de emprego, uma palestra ou um serviço? Imagine você na rede social LinkedIn, que é uma rede de negócios, né, profissional, aparece uma pessoa e fala assim, por favor, estou precisando de palestrante para um tema X. A primeira pessoa que você pensa, ao invés de ser uma mulher, é um homem. E você vai lá e clica, fulano de tal. Aí depois, passado um tempinho, você até lembra que tem uma mulher que fala super bem sobre economia, sobre finanças, sobre tecnologia, porque muitas vezes a gente fica deixada de lado, né? Porque as mulheres não manjam muito bem desse tema. Pensa aí, você indica uma mulher para um emprego? Você indica uma mulher para uma palestra, para um serviço? Ou você sempre, quando pedem alguma sugestão, você já pensa num homem? E aqui é óbvio que a gente vai pensar em indicar pessoas, não pelo seu gênero, mas pelas suas competências. Mas certamente, na sua rede, aí no seu network, você tem uma mulher para indicar. Então, você indicou uma mulher para uma vaga de emprego, palestra ou serviço, você ganha o quê? 10 pontos. Anota aí. Você apoiou uma mulher? Não apoiar no sentido de falar, tá tudo bem, é isso aí, vai passar. Não apoiar mesmo. Às vezes ajudar a construir um currículo, porque ela está com dificuldade. Ela não sabe fazer uma planilha, ela não sabe fazer uma precificação do seu produto, ou ela está realmente com uma dificuldade no relacionamento, no seu trabalho, ou na sua vida pessoal. Você deu suporte a essa mulher? Ou você simplesmente disse assim, não, vai passar, viu, tudo bem. Se precisar de mim, você me procura. Mas você nunca dá as caras, você nunca dá um feedback para essa mulher. Apoiar uma mulher é você oferecer aquilo que tem seu de conhecimento, ou que tem no seu entorno, na sua própria rede social, na sua rede de apoio, e você pode oferecer a essa mulher de alguma forma. Então, pense nisso. Apoiou uma mulher? 40 pontos. Comprou de uma mulher? Hoje nós temos mais empreendedoras do que empreendedores no Brasil. Eu tenho certeza que você deve estar em pelo menos, um grupo do WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp deve ter várias mulheres que vendem alguma coisa, um serviço ou um produto. E aí? Você compra de uma mulher ou você ainda compra de espaços onde os negócios são negócios de pessoas do sexo masculino?
Sim, nós precisamos priorizar as mulheres para praticar a nossa sororidade. Comprou de uma mulher esse mês, essa semana, 50 pontos. Ouviu uma amiga, agora a gente vai para o lado mais relacional, do afeto. Sabe aquela amiga que entra em contato com você e você fala, ai, depois eu retorno? Ai, eu mando já um recadinho, você nem está em reunião, mas você coloca lá, estou em reunião. E esquece de dar um retorno para o amigo, de repente você fica sabendo que a amiga está precisando de alguma coisa. Ouvir, atender, mas não escutar, ouvir. Ao invés de você, muitas vezes, pegar ali o telefone e colocar naquele acelerado do WhatsApp, não, você ouvir com calma, retornar a ligação, perguntar, e aí, amiga, o que você está precisando? Muitas vezes ela está precisando apenas que você a escute. Ouviu uma amiga? 20 pontos. Vamos voltar um pouquinho? Então vamos lá. Indicou uma mulher para uma vaga de emprego, palestra ou serviço? 10 pontos. Apoiou uma mulher? 40 pontos. Comprou de uma mulher? 50 pontos. Ouviu uma amiga? 20 pontos. Vamos lá, seguindo. Refletiu sobre os seus preconceitos? Todas nós temos algum preconceito. Temos um olhar de dizer assim, mas olha a roupa que ela está usando, olha a foto que ela tirou, isso é jeito de se portar? Nossa, ela está se divorciando, mas aquele camarada era tão bom para ela. A gente vai criando imagens, projetando coisas sobre as pessoas que falam muito também sobre nós. Você já pensou que nós mesmas podemos ser julgadas por outras mulheres? Isso é preconceito. Ah, se ela conseguiu esse cargo, a gente já sabe como que ela funciona. Ah, certamente ela conhece o dono da empresa. Nossa, mas ontem ela não tinha nada, agora ela tem um carro, ela tem isso, tem aquilo. Olha, ela fez uma viagem. Como que ela conseguiu isso? A gente vai criando uma história para o outro, no caso para outra mulher, e vai trazendo em nós um grande preconceito. A maneira como uma mulher se veste, como ela faz uso da parte estética do corpo dela, se ela põe botox, não põe botox, se faz academia, se não faz, se ela tem mais de 50 anos, usa calça jeans rasgada, isso não nos compete. Isso é uma escolha particular de cada um. Que tal que se cada uma de nós cuidarmos dos nossos aspectos físicos, porque a gente é como é, e respeitar o outro, sem fazer julgamento. Ah, olha só como ela usa aquele piercing. Meu Deus, ela é tatuada, que absurdo. Ah, ela não tem mais idade para isso. Para que ela vai arrumar um projeto, começar a empreender agora? Acabou de se aposentar. Quantos preconceitos trazemos em nós por conta de uma educação que muitas vezes recebemos? Mas se nós entendemos que mulher apoia mulher, que mulher levanta a mulher, nós precisamos acabar com esse tipo de comentário, que parte dos preconceitos, dos preconceitos que nós temos internalizados. Então, reflita sobre eles. Se você refletiu esse mês, pelo menos por um, né? Aquele que você percebeu que ele está ali te atacando, por que eu estou pensando desse jeito? Você já vai ganhar mais 50 pontos. Refletiu sobre os seus privilégios? Porque sim, muitas de nós somos privilegiadas. Estudamos em boas escolas, tivemos uma boa educação, temos uma boa casa, temos um carro, os nossos filhos estão em escolas muito boas, mas será que a gente pensa sobre isso? E quando a gente pensa nos nossos privilégios, a nossa sororidade cresce, porque a gente pensa naquelas mulheres que não tiveram as mesmas oportunidades. E a nossa condição pode levar outras mulheres a uma condição melhor. Então, reflita sobre isso. O quão agraciada você é. Sim, você também deve ter conquistado muitas coisas. Não estou dizendo que a vida é fácil para todo mundo. Não, ela é difícil. Viver não é fácil. Mas, certamente, você deve ter coisas das quais você é uma mulher privilegiada. Portanto, através do seu privilégio, você refletir sobre eles, você consegue dar a mão para uma outra mulher, para talvez, quem sabe, né, chegar no mesmo patamar que você. Ao fazer isso, você ganha 30 pontos. Estamos chegando ao final do nosso termômetro. Honrou mulheres mais velhas? Eu falei há pouco para vocês que a sororidade
também nos faz pensar sobre a nossa ancestralidade, sobre quem veio antes de nós, mas não somente na nossa família, também mulheres que vieram antes de nós na história. Se nós hoje temos direito ao voto, ao trabalho, a tantas coisas, a liberdade de expressão, muitas, mas muitas mulheres fizeram história para que nós hoje estivéssemos aqui. Assim como nós, algumas das nossas gerações, elas estão preparando para as gerações futuras, talvez para as nossas filhas, para as nossas netas e também para os nossos netos. Então a gente tem que pensar muito nisso. Será que a gente honra a história da ancestralidade feminina da nossa família? Será que honramos a ancestralidade da história que vem atrás de nós, seja ela a história do mundo ou a história do Brasil? Se a gente pegar ainda os livros de histórias nas escolas, muito poucas mulheres aparecem, porque as mulheres viviam na invisibilidade. Muitas vezes tinham que usar até um nome trocado, para não dizer que eram elas que escreviam uma lei, ou que escreviam um livro, ou faziam uma arte. Era proibido as mulheres. Isso foi mudando ao longo do tempo, e nós precisamos honrar quem veio antes de nós. Pensando assim, ó, quem veio antes de nós, eu honro. E nós chegaremos antes de outras mulheres, e elas nos honrarão. É uma forte corrente de energia. Se você fez isso, ganhou mais 20 pontos. Como é que será que está o teu termômetro, hein? E por fim, você leu um livro, viu um filme, ou estudou sobre mulheres esse mês, ou esta semana? Ou você segue lendo sempre escritores homens, filmes que contem histórias da biografias masculinas? Como que você tem interagido com as mulheres da história? Eu tenho um grupo de leitura feminina, nós temos uma confraria, e dentro dessa confraria temos um grupo de leitura feminina. E eu estabeleci, nós só lemos livros, dentro desse grupo, obviamente, só lemos livros de escritoras, mulheres, porque precisamos privilegiá-las. Assim como no ambiente político, né, precisamos aprender a votar em mulheres, mulheres que tenham competência, que tenham conhecimento e que tratem de pautas que são tão importantes para nós. Então, se você leu, viu um filme ou estudou sobre mulheres, você ganha mais 30 pontos. Gostou do termômetro? Anotou tudo direitinho? Então, a minha dica para você, para que você pratique a sua sororidade, para você ver se você está equilibrada, pegue esse termômetro. Ao final do mês, se você tiver tempo e quiser, a cada semana, você pode fazer esse teste do termômetro e ver como é que está aí a sua pontuação. Certamente, ao ver isso, você vai perceber o quanto que você precisa melhorar para que a tua sororidade, ela realmente seja verdadeira e não seja só um discurso. Sororidade é solidariedade, é rede de apoio para ajuda e mudança. É uma revolução. E ela não começa fora da gente, ela começa dentro. Quando a gente olha para as nossas limitações, para os nossos pré-conceitos, para a educação que tivemos, para um olhar crítico que muitas vezes a gente tem. A gente vai quebrando tudo isso e a gente parte do princípio que nós podemos, sim, sermos mulheres unidas em prol de nós mesmas. Muito obrigada. Que máximo esse assunto! A gente precisa estabelecer outras rodas de conversa para poder falar só sobre isso. Adorei, Lênia, muito mesmo esse conteúdo, a forma com que você fala, a regrinha, né, o joguinho dos pontos, eu fiquei abismada. Eu já anotei todos os pontos aqui, porque eu quero começar a jogar imediatamente, porque, como você diz, a gente às vezes defende o empoderamento feminino, né? De alguma forma buscamos estimular, mas existem os detalhes, né? Os pequenos detalhes que fazem toda a diferença, e esses detalhes a gente pega. Eu, particularmente, que adoro trabalhar, né, toda essa coisa em volta do universo feminino, me pego fazendo poucas coisas dessa regrinha dos pontos aí, meu Deus. É uma boa tabelinha, né, Tatiane? Eu falo assim, é interessante a gente ter algumas ferramentas para a gente se perceber nesse lugar. Porque nós também cometemos falhas, nós também temos os nossos preconceitos, as nossas ideias, né, fechadinhas, e a gente esquece de perceber que
às vezes no detalhe, bem como você disse, no detalhe a gente comete aí uma falha no relacionamento com as mulheres. E se trabalhamos em prol das mulheres, ou seja, em prol de nós mesmas, a gente precisa estar muito atenta para que essa sororidade, uma palavra tão bonita, né, sororidade, ela seja de fato e não de boato. Perfeito, muito bom. Nossos agradecimentos aí a esse rico conteúdo e a sua contribuição pessoal nessa nossa 4ª edição do Circuito. Muito obrigada, Lene. Obrigada a vocês e um bom evento a todas nós. Gratidão. Para você que está acompanhando aí, olha que máximo essa ferramenta que a gente acabou de aprender. Tenho certeza absoluta, se você é uma empresária, se você trabalha dentro de uma empresa, se você está pensando em ter uma empresa, olha, algo bacana de se fazer dentro das organizações para a gente poder realmente provocar mudanças atitudinais, mudanças comportamentais no nosso dia a dia a partir de pequenos detalhes. Espero que tenha feito sentido para você esse conteúdo. Nós nos vemos na nossa próxima palestra. Tchau, tchau.